bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sim, gente, é o dia 28º, eu falei errado. Sábado, finalzinho do nosso devocional. Muita coisa aconteceu nesses 28 dias, né? Muita transformação, muita coisa boa. Então, vamos começar com a nossa oração de agradecimento a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por nos permitir acordar na Tua presença, acordar com saúde, com alegria, com a nossa família dentro de casa, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, e mesmo com as nossas faltas e as nossas falhas, o Senhor nos perdoa, nos ama e nos faz dignos de estar perto de Ti, Pai. Obrigado pelo Teu imenso amor e pela Tua imensa misericórdia. Eu peço que nessa manhã o Senhor adentre cada casa, cada coração, Senhor. Vai curando, Pai, toda angústia, tristeza, dúvida, questionamento, solidão, falta de paz, inquietude, insônia, problema financeiro, problemas no casamento, problema com filhos, com pais. Adentra cada coração, Senhor. Só o Senhor sabe o que cada uma está passando nesse dia. Entra com teu fogo consumidor, Pai, e repara tudo aquilo que precisa de teu alinhamento nessa manhã. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque sem a tua presença nós não podemos prosseguir, nós não podemos fazer nada. Venha com o teu socorro, com o teu auxílio, Pai, e que nós possamos te agradar com o nosso modo de viver a cada dia. Que nós tenhamos uma fé inabalável no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje está em... Vamos achar aqui. Está em Salmos 18, versículo 29. Com teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com meu Deus, posso transpor muralhas. Simples e profundo. Aqui não quer dizer para ninguém atacar, se vingar do seu inimigo, ser uma pessoa ruim, rancorosa, triste, que é agressivo e se vinga das pessoas com as próprias mãos, não. Aqui, o fundamento dessa palavra quer dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos ama tanto, 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 que com a presença dEle, com o auxílio dEle, a gente pode atacar uma tropa, transpor muralhas. Não existe impossível, não existe gigante grande demais para Deus. Essa passagem me fez lembrar quando Daniel caiu na cova dos leões e os leões simplesmente jejuaram, porque Deus impediu que ele fosse atacado. Quando Davi derrotou um gigante milhões de vezes maior que ele. Então, essa passagem me faz lembrar exatamente de todos os gigantes que se levantaram contra o povo de Deus e Deus se fez presente e nada foi grande demais. Quando os servos foram jogados no fogo e não os queimaram, e as pessoas que chegaram só próximas da fogueira morreram queimadas. Então, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que todos os dias eu acordo para falar aqui para vocês, para trazer só um pouquinho para vocês, porque o que eu costumo dizer nos outros devocionais, não pelo que Ele pode fazer pra gente, não pelo que Ele pode nos livrar, mas simplesmente por entender que não existe vida sem Deus. E por não existir vida sem Deus, é que hoje eu tô aqui e dedicando a vida que eu tenho e tentando todos os dias viver em obediência. Por quê? Se não existe vida sem Ele, por que eu quero outro caminho, outra vida,
Por que eu quero viver a vida da minha maneira, sendo que eu preciso agradar aquele que é dono da vida, aquele que é a vida, né? Então, o que Deus tem me trazido de entendimento tem sido isso, que realmente não existe vida sem Ele e que não vale a pena a gente lutar nossas próprias guerras sozinhos, levantar e tentar traçar um plano, um objetivo, porque pode até ser que inicie, que comece a dar certo, mas no final não vai acabar bem. Aquilo que não é de Deus não vai acabar bem para a sua vida. Então hoje eu quero te convidar a mergulhar nesse temor, nessa dependência do Senhor, porque Ele vem falando conosco todos os dias nessa manhã, de dependência, de fé, de esperança, de salvação. Mas eu também queria trazer esse outro lado para vocês. Esse lado de renúncia, de procurar entender o que Deus quer para sua vida e de obediência. Porque Deus é amor, é paz, é socorro, bem presente, é misericórdia, é compaixão, fidelidade, todos os bons adjetivos. Mas seguir a Deus não é fácil, né? Estreita é a porta que leva ao caminho do Senhor, e largo é o caminho que leva à perdição. Então, todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente se deita, a gente está fazendo escolhas. E eu falo muito isso do lado fitness, né? No lado de escolher alimentação, escolher treinar ou não, escolher o que nós vamos consumir naquele dia. E agora eu quero trazer pro lado espiritual. Desde que a gente acorda, a gente começa a fazer milhares de escolhas. A gente escolhe se a gente vai orar, a gente escolhe se a gente vai entregar a vida para Deus, a gente escolhe se a gente vai simplesmente levantar da cama e viver a nossa vida de acordo com o nosso próprio entendimento. Então, é desafiador, não é fácil. É mais fácil, entre aspas, na prática, a gente acordar e sair fazendo o que a gente está acostumado a fazer. E é mais difícil depender de Deus. Ainda mais difícil quando Ele quer provar o nosso coração, quando Ele quer ver se a gente é fiel no pouco, quando Ele quer ver se, mesmo sem respostas claras, nós vamos continuar a permanecer no caminho dele. Então, não é que Deus é ruim, que Ele quer provar o nosso coração e que difícil é o caminho dele. Eu tinha muita dificuldade de entender isso, sabe? Eu falava, gente, mas por que, se Deus é amor, por que o caminho dele tem que ser difícil? Porque nada que é bom na vida, nada que é sensacional, que é o melhor, é fácil. Já é uma cultura e não tem por que ficar tentando explicar isso. Nada que é muito bom é fácil. Assim é o caminho de Deus e os mistérios do Senhor. Não é fácil, mas é a certeza de vitória, é a certeza de alegria, é a certeza de você caminhar debaixo de uma palavra. Eu fico tão assim, sem entender como a gente pode fazer tantas escolhas que nos afastam do Senhor, como a gente pode viver tanto tempo na ignorância, com o nosso próprio entendimento, sabe? Então eu espero que no fim desses 30 dias vocês transformem essa chave de viver pelo próprio braço, pelo próprio entendimento, pelas próprias vontades, e realmente passe a sondar o coração de Deus e entender aquilo que Deus tem para o seu coração. Porque se não for assim, minha amiga, não vale a pena, não vai dar certo. Não vai. Não dá para viver em cima do muro, não dá para viver no morno. Não é que quem vai ser salvo ou não, quem vai subir aos céus ou não, gente, isso é mistério de Deus, não é meu. Mas
Não deixe, agora que você tem conhecimento da palavra, não deixe as mentiras, as facilidades do mundo te enganarem. Não deixe com que o seu coração seja enganado. Viva, escolha a vida com Deus todos os dias. Escolha renunciar ao seu humano todos os dias. Escolha renunciar às suas vontades todos os dias. E viva a vida com Deus. Simples assim. Simples assim. Amém? Que Deus abençoe o seu sábado, o seu final de semana. Que Ele esteja no teu coração, te guiando. E que você possa realmente ter uma experiência com Deus. Lembre-se o que eu digo. A vida com Deus não é sentimento, não é emoção, é calafrio, choro, falar em línguas. Isso são manifestações do Espírito Santo. A vida com Deus é carne, é decisão na carne, tá? Não precisa sentir, não precisa falar, ai Bianca, eu nunca tive uma experiência com Deus. Não. Tô te falando que Deus existe, que Deus é real e Ele que tá vindo aqui todos os dias falar com você. Então, não espere ter sentimento, eu não tô sentindo que Deus me quer do lado dele. Isso é mentira que Satanás usa para atrasar seu caminho. Que usa para poder te desviar a qualquer custo. Porque quando você entender que a vida com Deus aqui na Terra é renúncia, mas que a partir do momento que você decide viver com Deus, você tá blindado por Deus, Satanás fica possesso. Porque quando você no seu livre-arbítrio decide depender de Deus, aí, minha irmã, algo acontece no mundo espiritual que é como se Deus faça assim, peraí, agora, por livre e espontânea vontade, ela tá nas minhas mãos. Você só toca nela se eu permitir. Só toca nela se eu permitir. É isso que acontece no mundo espiritual, quando você decide no seu livre-arbítrio se servir e seguir a Deus. O inimigo só toca se Deus permitir, porque você está nas mãos dele, você pertence a ele, pela sua escolha. Escolha a vida com Deus. Que Deus abençoe o seu sábado. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Eu sei da validade, da importância, eu sei o quanto o Senhor quer que no livre-arbítrio das suas filhas, elas escolham seguir o teu coração, parar de viver uma vida de mentira, uma vida de miséria espiritual. Então, peço que essa palavra caia no nosso coração e produza frutos e frutos de transformação. Que a nossa colheita seja extraordinária, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro, te agradeço. Coloco todas essas lindas em tuas mãos, assim como toda a sua família. Amém. Que Deus abençoe o seu sábado.